Dando sequência à nossa aula anterior, o objetivo dessa nossa aula vai ser fazer a conversão do componente faltante, que era o componente to-do list, do modelo utilizando classes para o modelo utilizando funções com hooks. Eu vou seguir a mesma abordagem anterior, em que nós vamos navegar entre os diferentes métodos e vamos substituir suas implementações pelo modelo baseado em funções. E por fim nós vamos trabalhar com o método render, atualizando também as informações dele para o novo modelo. A princípio, eu vou inicializar definindo o import do nosso hook que nós vamos estar utilizando, que é o useState. A partir dessa definição, então, eu vou trocar, que ao invés de utilizar uma classe para definir o componente to-do list, eu vou utilizar uma função. Nesse caso, como esse nosso componente ele faz uso de propriedades, eu vou receber como parâmetro essas propriedades definidas. Agora, vamos substituir cada um dos métodos por uma implementação baseada no modelo de hooks. Inicialmente, vamos começar pelo construtor. O objetivo do nosso construtor era inicializar os estados de itens e novo. Nessa nova forma de implementação, nós vamos trabalhar com uma definição de cada um desses estados, começando pelos itens, que eu vou definir o itens e vou definir uma função chamada setItens, e isso daqui vai receber o nosso estado inicializado com um vetor vazio, que era o cenário anterior. Da mesma forma, nós vamos definir o nosso estado chamado novo, e ele vai também ter um método chamado setNovo, que ele vai receber o useState, sendo que ele vai ser inicializado com o valor de uma string vazia. Basicamente, essas duas linhas de código 5 e 6, elas substituem as implementações das linhas 8 até a linha 11. A seguir, vamos substituir a implementação do método adicionar. No caso, o método adicionar, como ele implementa múltiplas funcionalidades, eu vou substituir ele, vou continuar implementando uma função chamada adicionar e vou encapsular aqui dentro todas as funcionalidades necessárias para ele. A princípio, o método adicionar ele tem como objetivo atualizar o estado de itens. Então, eu vou fazer na verdade, inicialmente ele inicializa o estado do novo, Ele vai setar o novo para uma string vazia. E ele também atualiza os itens, utilizando a chamada do nosso setState, que basicamente estou fazendo uma declaração de novo vetor e estou concatenando ele com todos os outros. Então, a princípio, ele vai fazer uma chamada de setItens, que basicamente seria um vetor, e dentro do nosso vetor eu vou fazer a declaração do nosso novo elemento, junto com o state novo. A diferença aqui também é que ao invés de utilizar state novo, nós vamos utilizar simplesmente a variável novo. Como o setItens ele usa o estado novo e nós estamos alterando o estado novo anteriormente, eu vou alterar a ordem dessas chamadas para tentar garantir a compatibilidade. Adicionalmente, o método adicionar eu acabei removendo aqui por algum motivo anteriormente, mas ele também fazia uma chamada às propriedades, especificamente ao método setContador, que ele era passado com o parâmetro para o nosso caso aqui. Nesse caso, o setContador ele vai continuar sendo chamado, só que ele vai utilizar os itens.length diretamente. O que é para ser observado nessa nossa função adicionar, observe que nós não fazemos mais a chamada para o this.setState, porque quando nós mudamos para o paradigma baseado em funções de componentes do React, nós não precisamos mais fazer a chamada do setState, mas nós vamos utilizar os métodos de alteração dos estados diretamente, como é o caso do setItens e do setNovo. E isso também nos tira a abstração de ficar fazendo toda hora a chamada ao objeto this, a referência this das nossas classes. Então, a princípio, agora nós já reimplementamos o nosso adicionar. O handleChange, ele era um método que ele era utilizado para atualizar o estado da nossa aplicação com o valor de um determinado input. Então, o handleChange, especificamente, eu vou alterar diretamente no nosso template. Ao invés de fazer uma chamada para o handleChange aqui, eu vou implementar diretamente o código dele aqui, visto que não é um código tão complicado. Mas ele é uma função que recebe um evento como parâmetro,
E ele vai chamar o set novo com o valor do target do nosso evento. E considerando essa implementação, nós já removemos a necessidade do change. E agora vamos implementar a função de check, né? Que ela fazia o check para eu selecionar os itens da minha lista que vamos supor, supondo que eles já foram realizados. Então eu vou continuar implementando uma função de check para encapsular as complexidades inerentes a isso. Essa nossa função de check ela vai ser similar à anterior, que ela vai receber um index. Só que a diferença é que ao invés de chamar o setState, nós vamos chamar os setItens. E os setItens, por sua vez, ele vai receber a implementação, essa seguinte implementação aqui, que eu estou copiando do nosso método anterior. Só que a diferença é que ao invés de fazer um map em cima do state.items, eu vou fazer simplesmente em cima dos itens. E vou agora acertar a indentação desse nosso código para ele ficar mais próximo da forma como ele era anteriormente. E basicamente essa implementação eu já substitui toda essa implementação do nosso método check. Por fim, nós vamos substituir a nossa implementação do nosso método render. Isso daqui é relativamente simples, nós só vamos substituir o método render e vamos deixar essa nossa função retornar o código HTML respectivo do nosso componente. Nessa definição do JSX via HTML, nós vamos também ter que fazer algumas trocas. Toda referência ao this dessa nossa visualização nós vamos remover. Por exemplo, as propriedades elas existem com uma variável definida dentro do escopo da nossa função, do nosso componente. A chamada de this.state.novo não vai ser mais necessária, nós vamos chamar simplesmente o state novo, porque ele também é uma variável definida dentro do escopo dessa nossa função componente. A chamada do onClick, por sua vez, nós vamos continuar definindo uma função dentro do onClick. No entanto, essa função ela vai executar o método adicionar diretamente. Também é um método definido dentro do escopo dessa nossa função. A chamada this.state.items ela vai ser substituída por item simplesmente, que também é uma variável definida dentro do escopo. E a chamada do onChange ela também vai ser alterada para ser uma função novamente. Essa função a princípio ela não vai precisar do evento, então eu não vou declarar ele. E essa função ela vai ser executada diretamente, passando como parâmetro o index do nosso método. E por fim eu acredito que nós implementamos todas as funcionalidades necessárias, alteramos toda a funcionalidade desse nosso componente para um modelo baseado em funções. Vamos só visualizar se a nossa aplicação continua funcionando. Aparentemente ele deu alguns problemas aqui, né, associado à definição do state na linha 9. Vamos visualizar onde que isso está acontecendo. Aqui, a princípio na nossa linha 9 eu fiz uma chamada de state, sendo que aqui eu deveria ter substituído realmente simplesmente por itens, que nós vamos utilizar os itens, né, ao invés do state.items. Ainda tem um problema na chamada set novo, que na verdade eu deixei como set nome, né? Deveria ser set novo. Tem um problema na definição dos nossos estados e dos subs. E agora a nossa aplicação voltou a funcionar. Vamos fazer um novo teste, né? Vamos fazer um to-do list número 2 com todas as funções e componentes. A passagem de parâmetros do componente superior para o componente inferior, vocês podem observar como ela continua funcionando. E agora vamos visualizar se a definição dos nossos to-do lists está sendo executada de acordo. Aparentemente o nosso computador ele está desatualizado. Eu tenho 4 itens e ele está aparecendo 3. Né? Provavelmente é porque a função setItens ela não garante que ela vai ser executada antes do contador. Então o que nós vamos fazer é, quando eu estou chamando o método adicionar, a princípio o nosso contador ele vai estar sendo incrementado, então eu vou incrementar ele diretamente com o valor do estado anterior. E basicamente fazendo isso, agora a nossa implementação deve funcionar. Então tentativa número 3 com funções nos componentes. E agora vocês podem visualizar que o nosso computador ele voltou a funcionar adequadamente. E o nosso botão de change também está funcionando da forma como ele estava funcionando anteriormente.
Nesse exemplo, nós continuamos partindo da ideia de tentar alterar a forma de construção dos nossos componentes, sendo que nós estamos utilizando a ideia de usar funções ao invés de utilizar as classes para definir os nossos componentes. Essa é uma recomendação do React. Eu tenho a impressão que o código ele fica mais legível, na minha opinião. Eu gostaria da opinião de vocês e fico aberto também para vocês utilizarem qualquer uma dessas formas para implementar os componentes de vocês.